Como aceitar que só tem uma coisa acontecendo e ela é boa? Quando você se volta para dentro, respira, conecta com a sua alma. Quando você começa a enxergar a vida como tudo que acontece vem para o meu crescimento. Eu estou nessa vida para o meu desenvolvimento pessoal, para o meu desenvolvimento espiritual, para o despertar da minha consciência, para desenvolver a minha essência. É para isso que eu estou nessa vida? Então tudo que acontece é perfeito. Como que você veio para essa vida motivado a isso e a vida não vai te jogar na direção disso? A vida existe para isso. Você está na vida para isso. Para o despertar. Simplifiquei muito. O vídeo lá é bem mais detalhado porque eu dou uma volta bem grande para chegar nisso aí. Mas o principal é aceitando esse conceito de que você veio para o seu despertar. Você veio para alguma coisa, você não veio aleatoriamente. Você tem uma alma, você não está aqui só um amontoado de células e sinapses pegando fogo na cabeça. Concorda? Existe uma alma, a gente sabe que existe alma, que existe espírito, aquela coisa toda, né? Existem inúmeros relatos e bastantes observações com relação a isso. Então a gente veio para cá para ter uma experiência. Qual experiência? Aleatória? Acho muito difícil. Se você acredita em Deus, você é feito à imagem de Deus, você desce como parte de Deus. E é uma teoria, a galera está adorando as viagens hoje, né? Somos todas expressões de Deus e a gente vem para essa vida para Deus se desenvolver. Cara, pesadíssimo, não devia ter falado isso. Mas se estamos todos conectados à fonte e somos imagem e semelhança dela e somos um pedaço da fonte, a gente vem para se desenvolver e a gente é uma das expressões da fonte. Então a gente vem para desenvolver a nós mesmos e por consequência desenvolver a fonte também. Existe um vídeo bem interessante sobre isso no YouTube chamado O Ovo, um Conto. É um conto sobre o ovo, tá? O Ovo, um Conto. É de um canal chamado Kurzgesagt. Assiste, que você vai pirar. Eu fico arrepiado quando eu vejo aquele vídeo. O Ovo, um Conto. Assiste depois da live. Mas quando você está no bem há algum tempo e você está observando as histórias e as transformações nas vidas das pessoas, você vê que todo mundo que veio para o bem, para o despertar da consciência, para aprender essas técnicas, para se tornar uma pessoa melhor, mais serena, mais sábia, mais tranquila, mais paciente, mais virtuosa, mais conectada, mais amorosa, que é como a gente vai se tornando à medida que a gente estuda essas coisas e coloca em prática. Você vê que todo mundo que veio para o bem veio por causa de algum problema, por causa de alguma coisa ruim, por causa de um sofrimento, uma depressão persistente, um término terrível, uma pessoa que destruiu a vida dela, uma pessoa que morreu, que era muito próxima. Traumas e problemas que foram se acumulando até que teve um que falou, meu Deus, eu preciso achar uma saída. E pá, o cara acaba no bem. Geralmente o bem é a última alternativa, tá, galera? O cara que vem para fazer o bem, para estudar, ou para estudar não, mas para fazer uma consulta no bem, ele já tentou todas as outras coisas antes. Isso é super comum. Ou seja, as coisas ruins te colocam nesse caminho. Um dos melhores caminhos que tem, que é o caminho do autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal. Tá? Então as coisas ruins vêm para isso. E como é que você sabe que é bom? Porque aconteceu. Você está aqui, você está ouvindo, você está conectando. Beleza? O conceito de aceitação está muito ligado a isso aí. Aceitar que a vida flui numa direção. Aceitar que você recebe convites, encontros e experiências na sua vida que vêm para te fazer crescer. Ok? Mike falou, professor, boa tarde. Como lidar com pessoas que falam mal de nós? Trabalhei em um escritório e me dediquei ao máximo, mas o ambiente era tão tóxico que decidi sair. Ponto para você. Depois disso, fiquei sabendo que os sócios passaram a falar mal de mim. Ontem mesmo fui informado de que o dono do escritório chegou a dizer a um dos meus clientes que eu não estava conduzindo os processos de forma correta. Esse tipo de comentário me desestabiliza, tira meu foco dos estudos e demora para que eu consiga retomar a rotina.
Percebo que essas informações me colocam numa posição de vítima e despertam inúmeros pensamentos perturbadores, tornando quase impossível manter a concentração nos estudos. Meu amigo, você já sabe o que está acontecendo. A sua pergunta já veio acompanhada da resposta. Você está se permitindo desestabilizar? Você está deixando que esses sentimentos... Você está se deixando continuar conectado ao local de onde você saiu. Você ainda está conectado ao local. Você saiu fisicamente, foi uma atitude bacana, te deu parabéns no começo, mas você tem que romper esse vínculo com esse local. Deixar isso para trás. Entender que você está no meio de um processo de crescimento, de desenvolvimento, que trabalhar lá foi necessário para você. Sair de lá foi um passo interessantíssimo, uma ação que você tomou bem legal, e que você ainda está com coisas a desenvolver com relação a isso aí. Você não aprendeu tudo que você tinha que aprender. Senão você não estaria sofrendo com isso. Quando você aceitar a aceitação, quando você aceitar que as pessoas são como elas são, que é a natureza delas, se o seu ex-sócio lá, se o sócio era um cara ruim, é a natureza dele a ser ruim. Ele vai ser ruim com você, com o sócio dele, com os funcionários, com alguns clientes, com a esposa, com o filho, com o diabo a quatro, porque é da natureza dele ser assim. Você aceita isso. Cada pessoa tem a sua natureza. Você quer o quê? Mudar o sócio? Ir lá dar uma lição de moral nele e quem sabe ele falar, poxa, é verdade, eu vacilei? Que expectativa é essa? Que necessidade de controle é essa? E por que você só vai se sentir bem se o cara parar? Por que você não consegue se sentir bem mesmo com ele fazendo o que ele está fazendo? Primeiro você se sente bem, para depois as coisas mudarem em torno de você. É igual a pessoa que quer a mulher que quer um marido especial para se sentir amada. Primeiro você se torna uma pessoa amada por si mesma, para depois você arrumar alguém que ame. Você não pode ser amável só porque alguém resolveu te amar. Você tem que ser amável porque você é amável. E aí você encontra alguém que ame. A mesma coisa aqui. A saída é para dentro por causa disso. Primeiro você cultiva dentro de você o sentimento de aceitação, de compreensão. Se você tivesse saída para dentro, você podia fazer a marcha perdoando o cara. Eu acredito que sou grato e agradecido pelo perfeito perdão ao fulano de tal. Você pode mentalizar essa afirmação enquanto faz uma respiração rítmica. Eu perdoo o fulano por ele ser como ele é. Eu perdoo o fulano por ele ser como ele é. Perdão é poderosíssimo. Poderosíssimo. E é só o primeiro passo. Porque pode ser que um dia você chegue a agradecer. Eu sou grato pelo fulano ser como ele é. Porque ele está me ajudando, ele está me ensinando, ele está trazendo desafios para o meu desenvolvimento. Eu agradeço a ele por participar da minha vida. Cara, não sei nem se vocês conseguem imaginar o que é isso. Agradecer por uma coisa ruim que aconteceu com você. Elevadíssimo, elevadíssimo. Quando chegar nesse nível aí, você vai estar dando aula. E é poderosíssimo. E o que a gente percebe com pessoas que começam a estudar isso de forma mais aprofundada e fazem as práticas, quando começa a assistir o Saída para Dentro e faz as meditações e faz a fiação, de repente a outra pessoa muda. Já não é mais compatível com a sua frequência. Hoje você está com a frequência de vítima, uma frequência de quem tem um rancor, de quem ficou chateado, né? Quando você eleva a sua frequência, já não bate mais, talvez a pessoa nem lembre mais de você. Por enquanto vocês ainda estão conectados energeticamente, por essa frequência baixa. Mas você elevando a sua frequência, talvez, simplesmente o cara já... ele pare de falar de você. Existem casos e casos e casos assim na escola, na medicina bioenergética. Você eleva a sua frequência, as pessoas à sua volta mudam. Algumas somem, outras se aproximam. Quem não falava bem começa a falar bem. Quem te tratava mal começa a tratar bem. Ou outros que te tratavam mal some, para de falar contigo. É isso que a gente vê.
Mas resumindo, a saída é para dentro, velho. É você tratar isso dentro de você e não ter qualquer expectativa com relação a outra pessoa. Que ela continue sendo do jeito que ela é, se ela quiser. Eu não me importo. Muda tudo. Quando a gente se conecta a essas frequências, galera, eu estou falando disso de vários casos que eu já vi, de amigos, de parentes e também das histórias que a gente ouve na escola. Quando você se conecta a essas frequências do que a gente traz aqui na live de desenvolvimento pessoal, no podcast do Fernando Reis, chamado A Saída para Dentro, quando você faz o curso inicial, A Saída para Dentro, quando você se conecta a essa frequência, a essa energia, você muda a sua frequência. E a sua frequência dita não apenas como você se relaciona com a vida, com as pessoas, com as coisas, com os eventos, mas também como você se relaciona consigo mesmo. E também se você vai se relacionar com tal coisa, tal pessoa, tal evento. Às vezes você muda de frequência e uma pessoa se afasta. Já não é compatível contigo mais. Às vezes você muda de frequência e o emprego se aproxima, que você sempre quis. Você está numa outra frequência agora. Já tive vários casos assim de pessoas que começam a estudar isso e a vida muda. Às vezes muda uma coisinha, às vezes muda um coisão. Pessoa que é demitida, pessoa que consegue um novo emprego. Tem vários casos. Mas a frequência é tudo. E ela dita como que você se relaciona com as coisas, pessoas e eventos e se você vai se relacionar ou não com certas coisas, pessoas e eventos. Às vezes você afasta pessoas ruins para você. Às vezes você afasta eventos que não tem nada a ver com a sua essência. E você pode até mesmo atrair eventos ruins. Mas aí tem um propósito mais profundo, né? Está mais alinhado com o que você precisa aprender e com o que você precisa desenvolver. Aí já é um degrau um pouquinho mais acima de aceitação e é mais voltado à aceitação mesmo da vida. Coisas e pessoas que podem vir e você fala, pô, mas o que eu fiz para merecer? Sentei para o bem e aconteceu tal coisa. Finalmente você está pronto para lidar com aquilo ali. Essa emoção está tentando passar. Processe essa emoção. Viva o problema, aceite o problema, olhe o problema nos olhos e deixe a emoção passar. Faça a respiração rítmica e deixe a emoção passar. E aí sim você fica livre daquele tipo de frequência. É possível também. Beleza? Muito legal. Michele, uma coisa que a gente aprende nos cursos do Fernando é expansão e contração costumam andar muito próximas. Então, quando você expande demais, a vida às vezes te contrai para te mostrar, para te lembrar de algumas coisas, né? Então, eu estou vendo que você está muito feliz, isso é maravilhoso. Faça você mesma a contração. Você pode, inclusive, fazer a respiração rítmica para esse momento. Você pensa no emprego, vê em qual parte do corpo você sente e faz a respiração rítmica lá. Do mesmo jeito que a gente faz para um problema, a gente pode fazer para uma alegria também, para uma expansão. Você vai estar trabalhando a sua conectividade energética para aquele tipo de situação, vai estar fortalecendo isso aí, e ao fazer isso, você vai pensar no seu emprego novo, vai sentir numa parte do corpo e vai respirar lá serenamente. Respiração 5-5-5-5, pensando 5-5-5-5, pensando naquele local, e você vai trazer uma tranquilidade, você vai estar naturalmente contraindo a energia que agora está muito expandida, que você está muito feliz, você vai contrair, vai trazer para dentro de si e vai agir com mais naturalidade com relação a isso. Recomendo. Por quê? Estou indo fundo, tá? Porque essa sua alegria é condicional. Você ficou muito feliz porque aconteceu uma coisa lá fora. A nossa alma, ela quer alegria incondicional. Da mesma forma no relacionamento, quando você estiver bem, sem motivo, você vai provavelmente achar um relacionamento bom, assim é com as alegrias e tristezas da vida. Então você tem que ser feliz, tem que estar bem, sem motivo. Não pode ser condicional. Porque senão a pessoa toma o emprego de você e a sua alegria vai junto. E é isso que a sua alma quer? Não é. Então você vai ficar bem com esse emprego novo e você vai ficar bem também em não ter o emprego.
se perder o emprego, se tiver, se não tiver, você vai ficar bem. Só que a expansão, às vezes a vida faz uma contração logo em seguida. Cuidado. Então, faça você mesma a contração. Senta, respira, serenamente, ok, curti, achei legal, agora eu estou serena com relação a isso. Agradeço pelo novo emprego e agradeço pelo perfeito desenvolvimento desse emprego. O que é o perfeito desenvolvimento? Ele vai ser do jeito que ele tiver que ser. Ele pode acabar, pode continuar, pode crescer. Do jeito que tiver que ser, eu vou ficar feliz, eu vou ficar bem. Sem as ferramentas do bem é um pouco difícil, mas se você já fizer pelo menos a respiração rítmica, focando no local do corpo para esse emprego, você já vai estar dando uma contraída e isso te protege um pouquinho para que não seja a vida a contrair para você. O João Vitor falou, o Diogão sempre traz verdades. Pois é. Ok? Estou te ajudando. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu para continuar recebendo mais vídeos sobre o tema. Eu estudo medicina bioenergética com o Fernando Reis e na descrição desse vídeo tem um link para você conhecer o curso de entrada dele e começar a se aventurar por esse mundo de frequência, energia e dessas lições superiores. O link está na descrição, vai ser um prazer também te ajudar. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.